Oi, gente do céu, a paz do Senhor, o AD News está no ar e hoje, gente, você sabia, eu quero dizer a você sabia que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? Se você não sabia, aqui você vai saber e muitas coisas você vai saber hoje. Mas será que esse livro mais lido do mundo é o livro mais vivido? Vê só, na nossa rotina cheia, aperreada, sossegada, no nosso dia a dia, nessas tomadas de decisões que temos que ter, no nosso trabalho, nos nossos estudos. E aí, como é que eu coloco a Bíblia em prática na minha vida diária? Então, você fica com a gente hoje, porque o AD News Team já está começando e vai falar sobre Bíblia e vida real. Como aplicar no dia a dia. O programa tá bom demais e já está no ar. Sejam muito bem-vindos ao AD News Team. A Bíblia, ela não foi escrita para ficar distante da nossa realidade, tá? Ela foi escrita para orientar as nossas decisões, curar as nossas emoções e alinhar a nossa vida com o propósito com Deus. E para essa conversa hoje, nós recebemos nada mais, nada menos que o presbítero Natanael. Amém. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É meu amigo, viu, minha gente? Que coisa boa que você está aqui. Estou feliz demais. E o presbítero Silas, que estou conhecendo assim pessoalmente hoje e que estou muito feliz que vai partilhar e compartilhar dessa conversa hoje com a gente, né? Prazer estar com vocês. Deus continue abençoando a todos e aqui hoje na AD News Team. Para mim também é uma grande alegria poder participar deste momento especial com a juventude da Casa do Senhor, estar aqui junto com a senhora, com o presbítero Natanael. Vai ser uma alegria estar participando deste programa. Amém, gente. Estou feliz demais de estar recebendo vocês, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Mas vocês estão felizes também, né? Com certeza. Muito. Quem está conosco também no louvor, que também estou muito feliz, é ela, minha gente. Luíse Maíra, que é casting da Bereia e que é minha xará. Estou muito feliz por estar aqui. A paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. A minha xará também está aqui. Verdade. E Jesus está aqui. E este AD News Team vai ser de bênção para nossas vidas. Amém. Dona de uma voz, gente, forte e cheia da unção de Deus, viu? Então vocês já sabem o que é que está preparado aqui neste programa, né? O que é que Deus preparou. Estão aqui também que são super importantíssimos. São importantíssimos. Vocês, os adolescentes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eles vieram de 4 lugares diferentes. Eles vieram de São Martim, eles vieram de Areias, eles vieram de São Lourenço, foi a Luíse que veio, né? Vieram de Cavaleiro e vieram de Sotávio, minha gente. Esqueci, pertinho ali de mim, esqueci. Mas tão felizes por estar aqui. Amém ou não amém? Amém! Eita! Olha aí, tá vendo Natanael? Tá vendo presbítero Silas? O negócio aqui hoje, vocês vieram preparados? Que eu já estava conversando com as meninas ali, as meninas já têm tanta da pergunta, assim, estavam dizendo, eu quero saber sobre isso, eu quero saber sobre aquilo. Então, estão preparados? Vamos embora. A primeira, já vou assim, a primeira pergunta que eu estava aqui pensando. Presbítero Natanael, presbítero Silas, vamos desmistificar isso que as pessoas falam. Existe essa coisa assim, essa dicotomia de Bíblia e vida real? Na verdade, a Bíblia é a vida real, né? Ela deve ser vivida na vida real. Quando acontece de haver dicotomia entre Bíblia e vida real, isso se torna um perigo porque as pessoas podem não viver a Bíblia na vida real. E aí passa, sim, realmente a ser uma dicotomia. Mas, na verdade, o ideal é que ela seja vivida em todos os aspectos da vida. E aí a Bíblia passa a fazer parte, né, da vida da gente integralmente. É isso, presbítero? De fato, a Bíblia, apesar de ser um livro muito antigo, não é? Ela foi escrita num período de 1.600 anos, mas apesar de ter sido escrita em um contexto antigo, em um ambiente antigo,
ela é atual, inclusive nos dias de hoje, como falou o presbítero Natanael. Então ela precisa ser revivida, ela precisa ser praticada, ela precisa ser conhecida. Nós precisamos ter um relacionamento com a Bíblia para que nós possamos viver atualmente, não é, em nosso cotidiano, de uma forma que agrade ao Senhor. Vamos criar uma situação, que tal? Estou lá na escola, de boas, chega um adolescente lá, meu amigo, que ele não sabe muita coisa da Bíblia não, e assim, a gente começa a ler e falar para ele acha um negócio meio cafona. Ele diz, oxe, esse negócio aí, mas isso aí foi escrito há muito tempo, isso aí já faz muito tempo, e aí? Como eu, como cristã, um servo do Senhor, apresentar a ele de uma forma de que ele consiga entender que vai fazer sentido para a minha vida. Antes de falar da situação que a senhora criou aqui, Sim. É importante dizer que, para mim, que vou apresentar a Bíblia ao meu colega de classe, Sim. é importante, é necessário que eu tenha, primeiro, como disse o nosso presbítero Silas, o relacionamento com a Bíblia. Conheça a Bíblia, viva com a Bíblia, medite na Bíblia, leia a Bíblia, porque eu não posso apresentar uma coisa a alguém se eu não tenho domínio sobre ela, né? Eu não posso apresentar algo a alguém se eu não sei do que eu estou falando. Eu já estou ficando ansiosa, minha gente. Só disso que ele falou, já estou ficando ansiosa, porque eu estou pensando, meu Jesus, eu tenho que ler a Bíblia 300 vezes por ano. Aleluia, glória a Deus. Me ajude, E aí, veja, me ajude. A Bíblia fala de verdades fundamentais, atemporais, princípios, fundamentos de um Deus que é eterno, que está acima do tempo, porque foi Ele quem criou o tempo, e é por isso que a Bíblia é atual, porque ela foi escrita falando de alguém que não está preso à linearidade do tempo como nós, que vivemos presente, hoje, amanhã, enfim. Deus não está preso a isso. Então, é importante que, quando nós formos apresentar a palavra de Deus ou a Bíblia Sagrada a alguém, primeiro nós devemos conhecê-la, para depois a gente falar dela para outras pessoas e mostrar as suas verdades, seus princípios e sua atualidade. As pessoas muitas vezes criam um preconceito, né, por não conhecerem, só sabem o que ouvem falar. E aí é importante o adolescente, quando na escola ou em outro ambiente que for, quando for apresentar a palavra de Deus, desmistificar isso no sentido de mostrar que ela é real, é verdadeira, é eterna e fala de princípios e verdades fundamentais para o ser humano. É verdade, a Bíblia ela não tem prazo de validade como tem prazo de validade, por exemplo, um alimento que a gente compra no mercado, né? Então, como disse o presbítero, aquilo que era princípio lá no Gênesis é princípio hoje para nós também. Aquilo que era princípio lá no livro de Êxodo e passando por toda a Bíblia, ainda é princípio nos dias de hoje, não é? É por isso que nós precisamos viver a Bíblia. É uma das formas de nós conseguirmos apresentar a Bíblia nos mais diversos ambientes onde estamos, vivendo a Bíblia, né? Praticando a Bíblia. As pessoas vão olhar para nós e vão ver a Bíblia em nós através da nossa atitude, através do nosso comportamento, da nossa forma de falar, porque inclusive aqueles que têm habilidade com a Bíblia, aqueles que leem a Bíblia têm um vocabulário bíblico, né? Isso. Tem um vocabulário diferente. Então, quando nós criamos esta intimidade com a Bíblia, esta vivência com a Bíblia, tudo muda, tanto internamente como externamente também. Tem um ditado que diz que eu vou ser, muitas vezes, a Bíblia que alguém vai ler em toda a sua vida. Ou seja, a pessoa nunca vai pegar um exemplar da Bíblia para ler, mas se ela me conhecer, ela deve ver a Bíblia em mim. É isso aí. Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, ela é eterna, ela é presente, ela é atual. E tem alguém que diz que é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É sim. Já falava dos drones, né? Sim. As pessoas dizem assim, ele escreveu com sua mão, ali era o tablet já de Jesus e tal. Eu acho legal essas analogias.
Mas como fazer sentido para o meu amigo que não conhece a palavra? Como eu posso aplicar dentro da minha escola para um amigo que para ele, tipo assim, não faz sentido? Por onde começar? Por onde, sabe? Qual é um meio? Por onde, além da oração, né? Além da oração, daquele pedir a Deus para que abra as portas. Mas por onde começar? Na prática mesmo, o que é que eu devo fazer para que aquilo chame a atenção do meu amigo? Que eu vi que o presbítero Silas, ele falou assim, seu jeito vai mudar, né? O que você vai fazer a partir do momento que você lê a palavra é outra coisa. Você vivia de um jeito, através da palavra você vai viver de outro. Então, mas como impactar o meu amigo? Como buscar ele? Como trazer ele para essa descoberta? Com certeza, tudo parte do princípio do meu relacionamento com a Bíblia sendo transmitido através do meu testemunho, né? A forma, como disse anteriormente, a forma como eu falo, a forma como eu me visto, a forma como eu me comporto, chama a atenção dos meus amigos, porque nós somos luz e isso vai nos dar acesso, vai abrir portas para que eu fale sobre este meu comportamento e é aí que entra a palavra de Deus. Eu vou dizer ao meu amigo, aos meus companheiros, seja lá de qual seja esse ambiente, seja de escola, seja de trabalho, seja de rua, até mesmo de igreja, de que a Bíblia norteia os meus princípios, norteia as minhas atitudes, norteia o meu comportamento. E para aqueles que dizem, como a senhora falou anteriormente, que não faz sentido, não é? A gente pode provar, é muito cafona, a gente pode provar de que a Bíblia ela é muito atual, não é? Por exemplo, talvez nós não sejamos jogados dentro de uma fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais, mas nós seremos pressionados a nos curvarmos diante do mundo, a nos curvarmos diante da carne, a nos curvarmos diante de muitas opiniões. Talvez o cenário não seja o mesmo, mas o princípio ele é o mesmo. Talvez nós não sejamos lançados dentro de uma cova com um monte de leão querendo nos comer, mas os nossos princípios, a nossa forma de ser será ridicularizada. Então a Bíblia ela é muito atual quando trata desses assuntos e através do meu testemunho eu consigo apresentar a Bíblia de uma forma mais fácil, de uma forma mais prática para aqueles que estão ao meu redor. E isso vai causar um grande interesse em conhecer mais sobre a palavra, né? E aí muitos vão ter acesso à palavra por conta simplesmente do meu testemunho, que é uma das ferramentas de acesso à palavra. Porque não é bom que a gente se envolva em muitos debates, não é? Porque existem debates que edificam e aqueles que não edificam, né? Só trazem prejuízo à fé. Mas o meu testemunho, ele é de fato, vale por mais que 1000 palavras, né? O meu testemunho vale mais que 1000 palavras. Mateus também. Gostei demais, hein? Gostei demais. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou, homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, correram os rios e a casa permaneceu firme. Mas aquele que escuta e não pratica é assemelhado ao homem insensato, que edifica a casa na areia, porque aí vem chuva, vem rios e a casa cai. Então, o que o nosso presbítero estava falando aqui é que nós devemos vivê-la e através da vivência estaremos pregando a palavra. Ele falou que essa é uma das ferramentas e outra ferramenta é de fato a pregação desta palavra. Paulo disse a Timóteo, pregues a palavra em tempo e fora de tempo. E no ambiente escolar, que é o ambiente que os adolescentes estão convivendo, também é um lugar propício para se pregar a palavra de Deus, né? A gente tem hoje meios para que isso possa acontecer. Um deles, que é bastante conhecido, é o intervalo bíblico, que pode ser feito na escola e é feito nas escolas aqui em Pernambuco, eu creio que em outros estados também do nosso país, onde jovens adolescentes se reúnem nos intervalos para lerem a palavra, meditarem na palavra,
orar, transmitir uma palavra da parte de Deus. Vale a pena salientar que o presbítero Natanael, na faculdade, a gente estudou na mesma faculdade. Sim. Ele ficava, Maíra, vamos pro IB, Maíra, vamos pro IB. Era ele que era responsável pelo intervalo bíblico lá na faculdade, né? Exatamente. Olha. E na escola também. Também? Na escola fazia. Olha aí. E eu conheço pessoas que entregaram suas vidas a Jesus no intervalo bíblico na escola. E ainda hoje são crentes, servem a Deus. Estão firmes. Tá vendo como vale a pena, gente? Vale muito a pena. Isso que o presbítero falou é muito interessante, porque a gente pode usar coisas do nosso cotidiano como ponto de partida para falar da Bíblia, para falar da palavra. Jesus nos deu o exemplo quando ele se aproxima lá do poço de Jacó em Samaria. Sim. Ele começou a evangelizar aquela mulher pedindo água, né? Sim. Me dá um pouquinho de água. Isso. E a partir dali Jesus trouxe uma transformação na vida daquela mulher. Então coisas do nosso dia a dia a gente pode usar como ponto de partida para falar da Bíblia, falar da palavra pregada, né? Olha, eu estava comentando, o presbítero Natanael, ele é formado em Direito, né? Aí quem é de Direito lê muito processo. Então é acostumado a ler, a ter o hábito de ler, né? Tem que ter, né? Sim, com certeza. Mas eu sei que nem todo mundo está nesse barco, né? Culturalmente a gente também não é tão acostumado a ler, né? Tem gente que diz, ai meu Deus, olha o livro, olha que tamanho. Mas como é, hein? Como é para a gente ter esse hábito da leitura da palavra? Como é para eu criar o hábito de ler a palavra de Deus? O que é que posso fazer para ser motivada a ler a Bíblia? Eu estou me lembrando aqui que a Bíblia diz em Mateus 4:4, Jesus falando na hora que ele foi tentado, ele respondeu, uma das respostas dele para Satanás foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E me lembrando desse texto, lembrei dele para dizer que assim como nós comemos para fortalecer o nosso corpo, a gente andar e, enfim, ter nutrientes, também é importante nós comermos a palavra, porque se assim não fizermos, provavelmente ou estaremos mortos espiritualmente ou a caminho da morte espiritual. A Bíblia Sagrada, ela é o pão que alimenta a nossa alma. E antes de falar de outras motivações, é importante dizer que o crente que não se alimenta deste pão está em uma situação difícil, vulnerável e a caminho da morte espiritual. A gente tem na igreja, na vida cristã, a prática de fazer jejum, né, para fortalecer a alma e tudo mais, mas o jejum não é eterno, tem uma hora que você tem que parar para se alimentar, porque o seu corpo necessita disso. Então, imagine se você passa 1, 2, 3 dias, uma semana sem ler a Bíblia, sem meditar na Bíblia, o que é que está alimentando o teu espírito? O que é que está fortalecendo a tua vida no aspecto espiritual? Se não é a palavra, o quê? Né? Então a palavra é a fonte de vida para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito. Então é importante nós termos isso em mente antes de também, né, criar o hábito de lê-la e aproveitar as oportunidades. Adolescente estuda e a grande maioria não trabalha, só estuda. Então em momentos de oportunidades onde não se tem uma atividade para fazer, não se está na escola, não se está estudando, é momento propício para estudar a palavra de Deus. Na escola eu fazia também, tinha amigos que faziam, a gente levava a Bíblia na bolsa da escola, fazia parte do material escolar. Estava no intervalo, no lanche, aí tá uma ideia comendo e lendo, entendeu? Não? Aula vaga, uma Bíblia dentro. Tem que ler a palavra de Deus. E é importante que tenhamos isso em mente. Né? Verdade. Achei muito interessante a colocação do presbítero Natanael e posso acrescentar de que a leitura da Bíblia, ela deve ser um hábito dentro da minha rotina. Sim. Eu não posso simplesmente só querer ler a Bíblia quando tiver um tempo sobrando. Quando eu tiver um tempo sobrando, vai ter nunca. Eu paro ali e leio. Porque se a gente for buscar um tempo que sobra, a gente não vai achar. Porque existem muitas coisas que surgem para ocupar o meu tempo. Exatamente. Mas se eu priorizo o tempo da palavra, o tempo com Deus... Principalmente as redes sociais, né? Isso mesmo, que é
um dos inimigos Exatamente. do tempo, né? Então rouba muito o tempo do jovem que poderia estar lendo a palavra, orando. Então eu preciso colocar a palavra de Deus dentro da minha rotina. Eu preciso organizar a minha rotina e encaixar aquele momento da palavra, da oração dentro da minha rotina, porque se eu só for fazer isso quando o tempo sobrar, eu não vou ter tempo. Daniel, estávamos ali no off, a senhora citou isso, eu achei interessante. Daniel, ele colocou o hábito de orar dentro da sua rotina. Ele era um líder dentro da Babilônia, um homem de muita responsabilidade. Certamente, se ele fosse buscar tempo, não ia ter tempo. Isso. Não é? Se ele fosse dizer assim, eu vou esperar um tempo sobrando para poder orar. E era ocupadíssimo ele. Muito ocupado. Não é? Ele era um dos 3 principais dentro da Babilônia. Mas 3 vezes ao dia, apesar de quem ele era, apesar das responsabilidades que ele tinha, ele se recolhia e ia falar com Jesus em oração. Da mesma forma, deve ser a nossa prática, não é? Já teve alguém que disse que se nós tentarmos fazer algo roteiramente por 14 semanas seguidas, Sim. aquilo vira um hábito. Vira hábito. Então, eu preciso fazer com que a minha comunhão com Deus, com que a leitura da palavra, com que a oração vire um hábito na minha rotina e não simplesmente algo esporádico, de vez em quando der, quando eu tiver tempo, cultos, né? Só nos cultos, porque existem esses, né? Que Isso. só abrem a Bíblia para ler quando chega o momento da leitura da palavra, Interessante. da pregação da palavra. Eu, assim, antes eu não tinha, quando era menor, eu não tinha esse hábito de leitura, não. Não gostava muito de ler. Então eu disse, Deus, eu tenho que ter o hábito de ler. E aí, porque conhecimento é libertador, né? E a Bíblia é conhecimento, a Bíblia é sabedoria. Depois que eu comecei a descobrir sobre isso, a entender que me alimentando da palavra, eu abri uma porta de conhecimento, eu abri outra porta de conhecimento, fiquei querendo esses conhecimentos direto. Então, como foi que eu comecei? Eu comecei lendo o livro de Provérbios. 1, 2, 3, ele tem capítulos para cada dia dia do mês. Então eu fui até o 31. Depois, quando eu vi que eu consegui, que eu ia grifando embaixo, porque eu achava interessante, gostei disso aqui. Palavra que eu não sabia, eu queria saber sobre essa palavra. E aí fui indo. Depois eu fui indo, Jó. E aí fui indo, foi fluindo, foi dando muito certo. Agora eu fico querendo Bíblias diferentes, para ver o que tem. Diferentes. Isso. E assim, a oração é constante mesmo, como o presbítero Silas disse. Eu sempre estou lá contando os babados todinho para Jesus. Eu conto de manhã, porque se não esqueço os babados de manhã, eu conto de manhã logo. Aí conto de tarde, conto de noite, entendeu? Eu também estou orando na janela da mansão. Algumas dicas que seriam muito, muito importantes para quem tem essa dificuldade de ter tempo para ler a Bíblia, seria, em primeiro lugar, organizar o tempo e deixar aquele horário ali reservado para Jesus. É um compromisso com Jesus, né? Eu já ouvi um ministro dizer que tinha um familiar dele que nas festas que tinha, ele sempre saía de 10 horas da noite e dizia assim, olha, eu tenho um compromisso. De 10 horas da noite ele se afastava, ele saía e depois ele foi saber, ô tio, por que é que todas as vezes às 10 horas o senhor sai? É porque eu tenho um compromisso com um amigo. Eu tenho um compromisso com o altar, eu vou falar com Jesus, eu vou ler a palavra, eu tenho essa comunhão com Deus. Então, o primeiro lugar é eu reservar esse tempo, esse horário no meu dia para Deus, e esse horário não pode ser desmarcado como eu desmarco qualquer coisa que eu marco. Não é? É o horário com a pessoa mais importante do universo. Isso. É um horário marcado com Deus, e eu preciso ter esse horário com Ele. Segundo, em relação ao texto bíblico, não começar a ler com metas muito grandiosas. Porque tem gente que diz, não, eu vou ler 5 capítulos por dia. Não vai conseguir. Eu vou ler 10 capítulos por dia. Não vai conseguir. Comece lendo 15 minutos por dia. Comece lendo 10 minutos por dia. Se você for somar de 10 em 10 minutos a cada dia, no final de 30 dias você já leu mais do que a maioria dos crentes. Mais do que a maioria das pessoas. Isso aqui é lindo. Não precisa ler muitos minutos. Eu vou passar 1 hora lendo hoje. Não vai conseguir, o sono vai bater. Você vai pensar
na comida, sentir o cheiro do almoço e vai querer parar de ler para ir fazer aquilo. Então, leia 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, comece assim. Daqui a pouco você vai estar lendo 30, 1 hora, vai passar a noite toda talvez lendo a palavra e nem percebeu que o tempo passou, porque isso vai virando um hábito, uma constância na sua vida. Nós não somos perfeitos, não é? Mas a constância nos leva a querer mais daquilo. Isso. Não é? A fazer mais daquilo. Presbítero. Tem rapidinho, uma pesquisa Sim. que diz que o brasileiro, ele lê por ano, em média, 1,5 livro em todo o ano. Enquanto os nossos companheiros da América do Sul, o mais próximo lê 5, né? E isso, infelizmente, repercute também nos cristãos em relação à Bíblia, porque não existe esse hábito, né, de ler a palavra de Deus. É importante nós criarmos realmente este hábito e estabelecermos isso como primazia, ou seja, em primeiro lugar. Eu acordei em primeiro lugar, antes de pegar o celular para olhar o Instagram, antes de pegar o celular para ver o WhatsApp, Acho bom. Antes de olhar o YouTube, eu vou falar com Deus, pegar a minha Bíblia e vou ouvir o que Ele tem, ler o que Ele tem para falar comigo. A conversa tá boa demais. Tá boa mesmo, não tá? Mas vamos continuar nesse alimento espiritual do céu. Com a nossa cantora Luiz e Maíra. Fique à vontade. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome de Jesus. Só o Senhor é santo. Você tem liberdade para adorar o nome do Senhor aqui neste lugar. Você tem liberdade para glorificar o nome daquele que é santo, que é digno de toda honra, de toda glória. Louve junto comigo assim. Tudo está preparado aqui, oh glória. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. É assim mesmo, Jesus, glória a Deus. Os filhos já estão chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Levante suas mãos e declare junto comigo todos os versos e canções que eu conseguir cantar. Todas as vezes quebrantado, só quero a ti falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo, oh glória, está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Como eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Os filhos já estão presentes aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontrei meu coração disposto a queimar por ti, a ti, Jesus. E todos os versos e canções que eu
Só tu és santo. Não há outro, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Declara com tua alma. Só tu és santo. Tu és santo, meu Pai. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Eu vim declarar que a morte vencestes. O véu tu rompestes. A tumba vazia resta. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Eis invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Só tu és santo. Enquanto você adora, ele vai aliviando a tua alma. Só tu és santo. Sente o abraço do Pai. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. E você que acompanha o programa ADNews Team, nós temos algumas indicações de obras da Livraria Bereia. A leitura é uma ferramenta muito importante nesse processo de crescimento. Olha só alguns livros que você encontra na Livraria Bereia. Cristianismo Puro e Simples. Este best-seller mostra que Deus continua o mesmo quando Ele não realiza os nossos sonhos. Uma Vida com Propósito. Um livro para quem deseja entender o verdadeiro sentido da vida e ter um tempo de qualidade com Deus. São materiais que ajudam você a conhecer mais de Deus e também a entender quem você é de verdade nele. Adquira já o seu livro na Livraria Bereia. O ADNews Team volta já, não sai daí. Estamos de volta e vamos viver a Bíblia, né? Não é somente domingo, ali no culto, né, presbíteros? Verdade. É só aquele domingo ali. A conversa está muito boa, minha gente. Vocês já viram no bloco anterior e agora a gente vai continuar seguindo aí e descobrindo, né? Tendo essas novas descobertas. Eu soube que na nossa plateia já tem gente assim, quero perguntar. Ai, ninguém me segura. Eduarda, lá de Cavaleiro, quer fazer uma pergunta. Fique à vontade, Eduarda. Amém, obrigada. Eu tenho uma dúvida. É o seguinte, como é que eu posso fazer? Será que é possível viver os princípios bíblicos hoje em dia, na nossa sociedade, sem parecer excluída ou estranha dos demais jovens e adolescentes? Boa, hein? Inclusive, a Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nós devemos estar preparados para responder com mansidão àqueles que nos perguntam a razão de nossa fé. O fato de eu seguir a Bíblia e obedecer os seus princípios, normas, regras e viver de acordo com o que a Bíblia diz, não me impede de me relacionar com outras pessoas. Pelo contrário, deve criar pontes para que, através do meu relacionamento com as pessoas, tratando-as com hospitalidade, educação e mansidão,
possa transmitir os valores da palavra de Deus para essas pessoas. Também é importante dizer o seguinte, também na carta de Pedro, ele diz que as pessoas às vezes acham estranho nós não corrermos a mesma carreira desenfreada que eles. E sabe o que é interessante? É que quando nós passamos a observar e a analisar o que o texto está dizendo, a gente chega à seguinte conclusão. Na verdade, quem vai estar errado não são nós, mas são eles. Ou seja, é como se nós estivéssemos subindo a montanha e eles estivessem descendo a montanha sem freio do carro. Então, é a inversão, né, de valores. Se a sociedade seguisse o que a Bíblia diz, quem não seguisse o que a Bíblia diz é quem estaria errado. Como isso não acontece, então nós que seguimos a palavra de Deus, somos muitas vezes encarados por eles como pessoas estranhas, cafonas e outros adjetivos mais. Mas é importante a gente saber disso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos nos preparar para responder a eles com mansidão, e eles vão perguntar, porque quando vê a diferença, eles vão perguntar: você é crente? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E eles usam a expressão: por que na tua igreja faz assim? Por que é assado? E é importante estarmos prontos, preparados para respondê-los com mansidão, sem nenhum tipo de achismo ou violência de qualquer forma. Não, responder com mansidão e aproveitar, porque essa é uma porta que se abriu para pregar a palavra. Eu lembrei agora, presbíteros, aproveitando esse gancho aí da pergunta da Eduarda, que se sentir excluído, e se sentir, você falou exclusão e... Se sentir de uma maneira esquisita no caminhado dos jovens também. Então, fala muito sobre identidade, entendeu? A construção da tua identidade. Então, essa identidade, ela tem que estar fortalecida. Se você chegar nesse lugar, nessa posição, e a sua identidade não estiver fortalecida ali dentro da sua escola, minha filha, não, nem guerrei. Verdade. Não guerrei, porque primeiro você tem que saber quem é você em Deus e quem Deus é em você. Quem é? Por isso, todas as manhãs eu sempre declaro a palavra sobre a minha vida. Porque às vezes a gente ou fala assim, né? Ou a gente fica com vergonha mesmo de falar em entonações, né, mais altas. E eu tenho que declarar, você tem que dizer sobre sua vida, tem que falar a palavra sobre sua vida, você tem que dizer aquilo que Deus fala a seu respeito. Porque senão o mundo vai falar o que eles acham ao seu respeito. E você vai deixar entrar. Exatamente. Entendeu? Então essa blindagem, ela tem que acontecer. Essa blindagem no teu coração, na tua alma, no teu espírito, ela tem que acontecer para quando tu chegar lá dentro da sala de aula, responder com mansidão. Porque tua identidade já está fortalecida. Não é, presbítero? Existe também uma grande diferença dentro do que já está sendo comentado entre ser diferente e viver isolado, né? Porque tem aqueles que, por ser cristão, decidem viver isolado, dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. É a famosa bolha, né, presbítero? Uma bolha, não é? Mas Jesus já nos deu exemplo, né? Sim. Que apesar de ser Deus entre os homens, ele se relacionava com pecadores. Ele se relacionava com aqueles que eram, muitas vezes, super escanteados pela sociedade. E isso tudo fez com que Jesus pudesse anunciar o reino de Deus para essas pessoas. Então nós temos que ter, de fato, muito cuidado e muita atenção com essa questão de se isolar. Eu não preciso me isolar. Eu posso estar com eles, eu posso me relacionar com eles, eu posso conversar com eles, mas não fazer o que eles fazem. Sim. Não é? E a nossa prática, como o senhor estava falando, ela vai ser uma prática diferente. E isso vai causar, de fato, uma certa estranheza àqueles que fazem diferente de nós. Por exemplo, já que estamos falando aqui para um público que ainda está em sala de aula, né? Dentro de uma sala de aula, alguém fila, mas eu não vou filar. Exatamente. Eu estou fazendo a diferença. Alguém tem um está negócio ali no aqui, grupo viu? de bullying, né? Tem uns negócios por aqui. Bullying um com o outro, xinga,
fazem piadas às vezes imorais, Isso. mas eu não participo disso. Eu não faço piadas imorais, eu não faço bullying com ninguém. Isso me faz ser diferente, apesar de estar no mesmo ambiente, apesar de estar junto com as mesmas pessoas, me relacionando com elas no meu dia a dia. Essa diferença é algo tão importante porque ela causa um impacto no ambiente em que você convive. Se o grupinho está lá na escola conversando sobre piadas imorais, por exemplo, e aí você que é diferente chega, eles vão parar a conversa. Para. Vão dizer, ó, para aí que o irmão chegou, né? A irmã chegou. Que é porque eles sabem que você é diferente, que você não faz parte dessa realidade. Eu achei interessante o que o senhor falou, porque Jesus se relacionou com as pessoas e sofreu por causa disso, inclusive, porque alguém dizia assim, os fariseus, né, os escribas religiosos da época, diziam, olha, o mestre de vocês está sentado com pecadores, está comendo com publicanos, ele, né? Não é? Porque para o judaísmo, na época, isso era um absurdo, sentar com publicanos, com pecadores e comer com eles. Mas o fato de Jesus, mesmo sendo Deus, isso não impediu ele de se relacionar realmente com as pessoas e transmiti-las o que Deus queria fazer na vida. Porque é até uma forma de eu dizer, vai ter um culto lá na minha igreja, vamos comigo? Como é que eu vou convidar se eu não me relaciono, né? Se eu não tenho esse relacionamento, como é que eu vou ter essa intimidade para convidar uma pessoa para ir na minha igreja, para ir ao meu culto jovem, para ir a um trabalho que está acontecendo lá na minha área, na minha congregação? Isso abre portas, não é? Exatamente. E muitos vão se sentir convidados de fato para ir, não é? E estarem presentes é uma forma de ganharmos essa pessoa para Jesus. Eu sempre digo lá, eu ainda estudo, né? Eu ainda estou em sala de aula. Vi vocês dizendo, o período deles, eu estou em sala de aula também. Estamos, né? Eu acho que aquela pessoa que gosta de estudar, ela sempre está ali, sim, né? Sempre está em busca. Essa parte aí, minha gente, hoje tem muitas bombas assim que vêm assim na sua cabeça, tem muitas ideologias, né? E que às vezes você fica desnorteado. Mas o Senhor, feito ele fala, né? Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa segurança, sabe? Ele é a nossa rocha firme. Então é nele. Aí as pessoas, os adolescentes, eles perguntam a mim, lá na EBD, eles perguntam, como é que eu devo, eu preciso tomar tal decisão, tem como eu queria que tu me ajudasse. Eu digo, eu posso ajudar. Aí eles pensam que eu vou fazer alguma coisa por eles. Quando eu chego lá, eu pego a Bíblia e digo, aqui, tá aqui. Porque aquilo que eu falo, eu sou ser humano, gente. Eu erro. Eu posso te ensinar ou te induzir a ir para um caminho errado. E lá na frente vai dizer, foi culpa de Maíra que me deu a decisão foi errada. Foi culpa do presbítero Natanael, foi culpa do presbítero Silas. Mas não. Quando a gente está aí com a palavra, e a gente diz, toma aqui a decisão é por aqui. Pode ter certeza que é aquela boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para a vida de vocês. Hoje em dia, se a senhora me permitir, sim, a gente acaba escutando muita coisa, até por conta do acesso que hoje nós temos à internet. A gente escuta muita coisa, a gente vê muita coisa e, de fato, eu também estou sempre com jovens e a gente escuta alguns jovens um pouco confusos, né? Isso. Acerca do que é, do que não é. E como a senhora falou, a Bíblia ela nos dá esse norte, nos dá essa direção. Uma vez eu ouvi alguém dizer que um perito, ele estava com umas cédulas de real, né? E alguém mostrava a cédula para ele, exemplo, uma cédula de R$20, e ele dizia, é falsa, só de olhar para a cédula. Pegava uma cédula de 100, é verdadeira, só de olhar para a cédula. E alguém ficou muito curioso, como é que ele consegue? Porque para eu saber se é verdadeira ou falsa a cédula, eu pego na cédula, eu mexo nela, eu vejo se tem relevo, coloco contra a luz, para saber se a cédula é verdadeira ou falsa. E foi quando ele disse, eu sei que é verdadeira porque eu estudo muito a cédula verdadeira. E quando eu vejo a cédula falsa, eu já digo de longe, é falsa, porque eu tenho muita intimidade com a cédula verdadeira. Da mesma forma é com a palavra de Deus. Sim. Se eu estudo a palavra, se eu como a palavra, como foi dito aqui, sim, ela é pão. Se eu como a palavra, se eu tenho familiaridade com a palavra, quando vierem
esses momentos de confusão, porque surgem, eu vou ter segurança, eu vou ter firmeza, eu não vou ser levado por ventos de doutrinas, por profetadas, porque as profecias, elas têm crivo na palavra de Deus, né? Ela não é superior à palavra, mas tem crivo à palavra. Então, quando eu leio a palavra, tenho intimidade à palavra, eu vou ter segurança em todos os aspectos do meu viver diário. É princípios, né? A gente estava comentando aqui em off, né? Que às vezes a gente lê a história de Daniel, a gente lê a história de José, é mais uma história. Lê a história de Sansão, mais uma história. Não. Para aí um pouquinho. Vai refletir. Por que aconteceu aquilo? O porquê que ele tomou aquela decisão? Por que ele não poderia ter tomado? Naquela época, o contexto, como que era? Então você acaba sabendo de detalhes, de coisas que você trazendo para a vida de hoje, você diz, vai fluir bem para mim isso aí, né? Foi isso que a gente estava falando. Eu estava me lembrando aqui do Salmo 119. Ele tem a Bíblia na cabeça. Gente, meu Deus! A gente está falando de Bíblia. Que isso? Então, humilhou real. Salmo 119, verso 105. Meu filho, você saiu de Mateus, graças a Deus. Agora já está em Salmo. Olha, vê minha gente, já está indo assim, viu? Mas veja, Salmo 119, verso 105, a Bíblia nos diz que ela é a lâmpada para os nossos pés. Se lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a senhora estava falando, o nosso presbítero também, acerca de momentos de confusão, de decisão para se tomar, de norte, de rumo para seguir. A palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela é a nossa lanterna. Sim. Que vai iluminar o caminho e eu vou saber por onde eu devo seguir. É a bússola, né? Com certeza. Porque às vezes o caminho pode parecer... não sei se alguém já caminhou aqui em um lugar que não tem estrada. Às vezes a estrada acaba. E agora eu vou para onde? Mas se você tem a palavra, ela vai te apontar o caminho, né? A bússola, a luz que ilumina o caminho e nos impede de errar, de pegar o caminho errado, de cair. Então, siga a palavra. Isso é muito lindo, presbítero. Quando o senhor citou, eu lembrei que quando o texto diz lâmpada para os meus pés, ela fala de uma luz menor que vai guiar o meu próximo passo, né? Sim. Então a Bíblia, ela nos ajuda nessas pequenas decisões para que eu dê o próximo passo. Mas ela também é a luz maior que ilumina o caminho, mostra a direção. O caminho é este aqui, a direção é esta aqui. Então, ao passo que ela mostra o próximo passo que eu tenho que dar, ela também já mostra o destino, né? O final para onde eu tenho que ir. Perfeito. Eu gosto de luz, então. Outra pergunta aqui. Nas redes sociais, como eu saber o que devo postar, o que não devo postar através da palavra? Veja, a Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se o meu coração está cheio da palavra, da Bíblia, eu vou ter um vocabulário bíblico. Eu vou falar muito da Bíblia. E o que são as redes sociais, se não uma plataforma em que eu posso falar? Redes sociais é isso. Sim. Antes das redes sociais, quem podia falar e ser ouvido pelas pessoas era alguém que falava de uma plataforma, ou seja, uma TV, num programa, numa entrevista. Mas depois das redes sociais, isso foi popularizado. Então, toda rede social é uma plataforma. Desta plataforma, eu posso falar, eu posso ser ouvido. As pessoas podem ver aquilo que eu acredito, o que eu estou fazendo. Então, se o meu coração está cheio da Bíblia, as minhas redes sociais irão falar da Bíblia. Eu vou postar versículos da Bíblia. Eu vou colocar hinos que falam da Bíblia. Eu vou colocar frases que falam da Bíblia, testemunhos que falam da Bíblia. Vai estar cheio de Bíblia porque o meu coração está cheio de Bíblia. É importante a gente saber disso, porque se eu estou enchendo o meu coração, e quando eu falo coração, a gente está falando de alma, né? Do interior. Se eu estou enchendo o meu coração de outras coisas,
e aí eu vou entrar na sua rede social para ver o que é que você postou, certamente o que você vai ter postado não vai ser Bíblia, vai ser outra coisa, né? A gente tá, inclusive... Isso, exatamente, eu ia falar agora. A gente está, inclusive, numa época onde muitas pessoas estão vivendo com doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade e tudo mais, problemas familiares. E às vezes, se nós não tomarmos cuidado e não enchermos o nosso coração de Bíblia, em vez de a gente falar de Bíblia, postar sobre Bíblia, a gente vai postar sobre problemas, sobre desabafo, sobre ansiedade, autoajuda, sobre depressão, autoajuda. Autoajuda tem seu aspecto positivo de ajudar, mas não é Bíblia, né? A Bíblia, que é a ajuda do alto. Isso, porque eu acabo dizendo que a autoajuda erra. Isso. Mas a Bíblia, Exato. A palavra de Deus... A ajuda do alto não falha. A ajuda do alto não, né? não falha. Falando sobre raiva, gostei desse... a raiva do desabafo, do não sei o quê. Como eu me nortear com a palavra e falar assim, gente, reconhecer aquele sentimento, né? Reconhecer que estou com raiva, reconhecer que eu estou triste, reconhecer que eu estou alegre. E como eu nortear essa parte sentimental através da palavra, hein? Quando nós... Porque... Fale e não te cale. A nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele vai nos levar para a palavra, e a palavra vai nos levar para esse relacionamento com Deus, que vai moldar inclusive as minhas atitudes, os meus sentimentos, porque de fato nós estamos sujeitos aos sentimentos, Sim. A raiva, a tristeza, mas nós não podemos dar lugar a estes sentimentos, fazendo com que ele domine sobre a minha vida, sobre as minhas decisões. Porque aqueles que muitas vezes deixam a raiva dominar sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, acabam, de fato, agindo, tomando uma atitude de uma forma antibíblica, não é? Às vezes ele é levado a falar o que não era para falar, ele é levado a ter uma atitude que não era para ter. Por isso que nós temos que praticar também o fruto do Espírito em nós, não é? E todas as virtudes do fruto, inclusive a temperança nesses momentos. Muitas vezes, como disse o apóstolo Paulo, orar a Deus, e Deus ele vai tomar providência por nós. Muitas vezes o silêncio ele deve ser a prioridade nessas situações. Amém. Meu Deus. Ai, trabalha em mim, Senhor, a temperança. Ô, glória. Já estamos chegando no final do nosso programa. Meu Deus, já terminou? Agora que estava ficando bom, Foi rápido, não foi? Foi rápido, gente. Mas queremos uma reflexão, né, Presbítero Natanael, se for possível. Queremos uma reflexão. O que o Senhor pode dizer aí para os nossos jovens, os nossos adolescentes que estão nos assistindo? E trazer uma palavra aí de ânimo para eles. Amém. Eu quero, já que a gente está falando de Bíblia, se vocês permitirem, eu quero ler um texto da palavra de Deus, né? Lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículos 6 e o 7, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu quero dizer a você que me escuta, me assiste, nos assiste neste momento, tenha um relacionamento com a palavra. Leia a palavra, medite na palavra. Ela é o teu norte, é quem vai te indicar o que fazer, como fazer, quando fazer, para onde seguir. A palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso farol. E como li
aqui no texto, nos ensina a lançarmos as nossas inquietações, preocupações, ansiedades aos pés de Jesus. Confiarmos nele, crendo que ele é poderoso para nos ajudar. E além disso, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações. Vai guardar o teu coração, vai guardar o teu sentimento, os teus pensamentos em Cristo Jesus. Te refugia na palavra. Ela é o nosso refúgio, nossa bússola, nosso tesouro aqui na terra. Que Deus te abençoe e que você possa crescer, ser edificado através da palavra. Glória a Deus. E vamos orar agora com o nosso presbítero Silas. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por este momento especial e rogando as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Querido Deus, amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade feliz, abençoada de estarmos reunidos aqui neste momento de comunhão e reflexão da Tua Palavra, Sim, meu Deus. utilizando, Senhor Deus, a Tua Palavra como norte para as nossas decisões, para a nossa vida. Que as mensagens que foram transmitidas aqui nesta programação, Senhor, possa atingir as vidas, os corações de todos os nossos irmãos que estão agora nos ouvindo, Senhor, e nos dá desejo de ler a palavra, nos dar amor pela palavra, para que nós possamos, aleluia, viver a palavra em nosso dia a dia, em todo o nosso viver. Nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E chegamos ao final do nosso ADNews Team de hoje e eu quero agradecer a sua participação neste programa. Eu quero agradecer também aos nossos convidados, ao presbítero Natanael, presbítero Silas, muito obrigada. Gente, estou muito feliz de ter recebido vocês aqui. Vocês não têm nem ideia do quanto que eu estou feliz hoje. Luíse, obrigada pela tua participação, por ter se disponibilizado para estar aqui hoje. Tu é uma bênção de Deus, é um canal de Deus, és uma bênção. E quero agradecer aos nossos convidados, aos nossos adolescentes, que Deus abençoe a vida de vocês que se deslocaram, né, da casa de vocês e chegaram aqui hoje para aprendermos mais sobre Jesus, né? Que Deus abençoe. A palavra também pode ser cantada, concorda? Então, vamos de palavra cantada com a nossa cantora Luíse Maíra. Oh, glória! Ele está chamando cada um de nós para ter uma intimidade com Ele mais profunda, mais intensa. Ouve junto comigo, é bem conhecido. Diga assim: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, e em meio ao mar confiarei. Levante suas mãos e louve a Ele, diga: e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, e se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Foi essa graça que nos alcançou, por isso que cada um de nós estamos aqui adorando a Ele. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. E ainda que o medo se levante, se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca mais falhar. E ao teu nome clamarei,
és meu, eu sou teu, e tu 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 és meu. O mesmo rio da graça que em Ezequiel capítulo 47 está passando também aqui neste lugar. Jesus, ele está te fazendo lembrar quantas vezes ele te deixou cair, quantas vezes você parou para pensar em desistir, mas Jesus, ele te levantou, ele te pôs de pé. Coloca a mão no teu coração agora e peça para ele te guiar para mais profundo, para mais perto dele. Peça para ele nesta glória, guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, Jesus, por onde quer que chames, me leva, Deus, leva-me mais fundo do que eu já estive, Jesus, e a minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé vai ser mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, e sobre as águas eu caminho, por onde quer que tu me chames, leva-me mais fundo do que já estive, e a minha fé vai ser mais firme, Senhor, em tua presença. Diga a ele: e ao teu nome clamarei, oh Senhor da glória, e além das ondas sonharei, e se as provas crescerem, somente em ti descansarei. Descansa nele. Eu sou teu, e tu andorabachando, eu sou teu, Antoai, e tu és meu, eu sou teu, e tu és meu, eu sou teu, e tu és meu.